A paz do Senhor, irmãos, boa tarde. Irmãos, hoje eu vim trazer aqui o povo brasileiro. Hoje eu vim trazer uma palavra da parte do Senhor para todo o povo brasileiro, novamente. Fazem 6 dias desde a última mensagem que o Senhor me ordenou que eu postasse, acerca do juízo do Senhor sobre o Brasil, uma chamada ao arrependimento. Porém, como o Senhor conhece, sonda todos os corações e mentes dessa nação brasileira, o Senhor já me disse que a nação brasileira se recusa a se arrepender. A nação brasileira tem endurecido a sua face e o seu coração para o Senhor, e se recusa a se arrepender. Então, o Senhor determinou juízo sobre essa nação, porque essa mesma nação se recusa a se arrepender, se recusa a se consertar, se recusa a se humilhar diante dos pés do Senhor para receber dele a misericórdia. Então o Senhor me ordena aqui a trazer mais uma mensagem para a nação brasileira e para todo o povo que vive no Brasil, que diz assim: irmãos, tenham em mente que eu vou estar sempre olhando para baixo quando eu estiver lendo aquilo que o Senhor me mandou entregar, porque eu quero entregar com fidelidade aquilo que o Senhor disse. Eu quero passar as palavras do Senhor com fidelidade. Então vou estar sempre lendo aqui aquilo que o Senhor me disse para entregar de forma íntegra e fiel aquilo que o Senhor disse, irmãos. Amém? Ele diz assim: assim diz o soberano Senhor: um exército inimigo está vindo de uma terra distante, dando seu grito de guerra contra as cidades do Brasil. Eles a cercarão como homens que guardam um campo, pois ela se rebelou contra mim, declara o Senhor. A sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Como é amargo esse seu castigo, ele atinge até o seu coração, diz o Senhor. O meu povo é tolo, eles não me conhecem. São como crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Assim diz o soberano, o Senhor: toda esta terra ficará devastada. Embora eu não vá destruí-la completamente, por causa disso, a terra ficará de luto, e o céu em cima se escurecerá, porque eu falhei e não me arrependi. Decidi e não voltarei atrás, declara o soberano Senhor. Procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Por que deveria eu os perdoar? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu os tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Eles são bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do próximo. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Vão por entre as suas vinhas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor, porque a nação brasileira tem me traído, declara o Senhor. Mentiram acerca do Senhor, dizendo: ele não vai fazer nada, nenhum mal nos acontecerá, jamais veremos espada ou fome. Os profetas não passam de vento e a palavra não está nele, por isso aconteça com eles o que dizem. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: porque falaram essas palavras, farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo, e este povo seja a lenha que o fogo consome. Ó povo do Brasil, declara o Senhor: estou trazendo de longe uma nação para atacá-la, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Sua aljava é como um túmulo aberto, toda ela é composta de guerreiros, devorarão as suas colheitas e os seus alimentos, devorarão os seus filhos e as suas filhas, devorarão suas ovelhas e os seus bois, devorarão as suas videiras e as suas figueiras,
Destruirão ao fio da espada as cidades fortificadas nas quais vocês confiam. Contudo, mesmo naqueles dias não os destruirei completamente, declara o Senhor. Ouçam isso vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque foi eu quem fiz da areia do mar um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas esse povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo, e nos assegura as semanas certas da colheita. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como no esconderijo de caçadores de pássaros. Preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornaram poderosos e ricos. Estão bem gordos e bem alimentados. Não há limites para as suas obras mais. Não se empenham pela causa do órfão e nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Pergunta o soberano, o Senhor. Irmãos, essas palavras são muito sérias. Como tudo aquilo que o Senhor fala, porque o Senhor não brinca. Porque o Senhor não faz piada. Porque o Senhor não lança as palavras dele no vento. Então essas palavras são muito sérias. O Brasil, a nação brasileira, o povo de Deus que está corrompido no meio da nação brasileira, tiveram a oportunidade, receberam de Deus o tempo de se arrepender, o tempo de se consertar, o tempo de se humilhar, de clamar por misericórdia, de abandonar as obras mais e de se voltarem verdadeiramente ao Senhor. Mas eles desperdiçaram esse tempo. Mas a nação desperdiçou esse tempo. Mas o povo de Deus, que está corrompido, desperdiçou esse tempo. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não deu ouvidos àquilo que o Senhor disse. Não levou em consideração as palavras do Senhor. Não levou a sério aquilo que o Senhor está falando há tanto tempo. E o Senhor não brinca. Tudo que ele diz é sério e é muito sério, irmãos. Com Deus não se brinca. Na palavra de Deus está escrito de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isto também ele semeará. E tudo que a nação brasileira tem plantado é perversidade, maldade, iniquidade, rebeldia, desobediência. E agora a nação brasileira vai plantar juízo, castigo, vingança e destruição das mãos do Senhor, porque tempo teve para se arrepender. Muito tempo, aliás. O Senhor Deus vem dando muito tempo à nação brasileira para se arrepender, para se consertar, para varrer do meio da nação brasileira e do povo de Deus a iniquidade, a corrupção, pois estão fazendo da casa do Senhor um covil de ladrões. Estão fazendo do templo do Senhor um lugar de vendas, onde vendem o Evangelho, onde querem vender a cura do Senhor, onde querem vender os dons do Senhor, onde querem vender a manifestação do Espírito do Senhor. Estão fazendo do templo de Deus um covil de ladrões, um lugar de corrupção. E o Senhor tem dado tempo para esse povo se arrepender.
O Senhor tem dado tempo para a nação brasileira se consertar. O Senhor tem dado tempo para que o povo se arrependa, se humilhe e abandone as más obras. O Senhor deu tempo. Não digam depois que não sabiam, que não foram avisados, que ninguém disse, porque o Senhor deu tempo. O Senhor deu tempo para se arrepender. O Senhor deu tempo para se consertar. O Senhor deu tempo para abandonar as más obras. Mas a nação não quis. Porque é uma nação rebelde. É uma nação obstinada. É uma nação obstinada. Muitos são os seus desvios. É uma nação rebelde. E o Senhor mesmo quem diz isso, dessa nação, a respeito do Brasil. E o povo brasileiro deveria dar graças a Deus, deveria levantar a mão para o céu, que Deus ainda considera a nação brasileira povo dele. Porque se o Senhor não considerasse mais o Brasil, nação dele e povo dele, porque ainda assim, até hoje, o Senhor tem chamado o Brasil de povo meu. Se o Senhor não considerasse mais o Brasil um povo dele, uma nação dele, ele já tinha destruído e varrido o Brasil da face da terra. Porque o Senhor é poderoso e ele faz o que ele quiser, irmãos. Se o Senhor não considerasse mais o Brasil, a nação brasileira, povo dele, se o Senhor não tivesse misericórdia do Brasil, como ele tem tido até agora, ele já tinha varrido, ele já tinha acabado, apagado o Brasil, que é um país continental, e ele já teria destruído um país inteiro por causa da iniquidade, por causa da rebeldia, por causa do sangue derramado, por causa da blasfêmia que está grande, né, da idolatria, do satanismo que também está grande nesse país, mas principalmente por causa da rebeldia, por causa da obstinação dessa nação, porque o Senhor fala, 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 o Senhor chama, 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 e a nação se faz de surda, a nação se faz de cega, a nação se endurece, a nação rejeita o chamado ao arrependimento que o Senhor vem chamando há tempo. Então a nação deveria dar graças a Deus pela misericórdia do Senhor, de ainda considerar a nação brasileira um povo dele. Porque a partir do momento que ele decidisse que o Brasil não seria mais povo dele, não seria mais propriedade dele, ele já teria destruído, varrido e apagado o Brasil da face da terra. Porque ele é Deus e ele faz o que ele quiser. E uma coisa terrível que o Senhor ressalta aqui, né? Que foi o que mais me chamou a atenção e que é verdade, não é a primeira vez que o Senhor fala a respeito disso, o Senhor vem falando a respeito disso tem tempo, no meio do povo brasileiro, no meio do povo de Deus que habita no Brasil, que infelizmente muitos estão corrompidos, muitos se venderam pela fama, muitos se venderam pelo estrelismo, muitos se venderam pelos prazeres, pela riqueza, para aparecer, porém ainda poucos são os que são fiéis ao Senhor, os que não se venderam, os que não negociam a sua essência em Cristo e os que permanecem fiéis até a morte. E uma coisa que me chamou a atenção, que o Senhor me diz, é que no meio da nação brasileira existem ímpios infiltrados no meio do povo dele. O Senhor diz que no meio do povo de Deus, no meio do templo do Senhor, no meio do povo que se diz povo de Deus, existem ímpios infiltrados ali dentro. E eles preparam armadilhas para capturar gente. E as obras deles são más, e as casas deles estão cheias de engano. E eles se infiltram no meio do povo de Deus para quê? Por quê? O Senhor foi bem claro o motivo: para enriquecer, para crescer e para ganhar poder, porque é esse o interesse deles. E o Senhor tem visto tudo isso. O Senhor não vai deixar isso impune. O Senhor não vai ficar olhando de braços cruzados. O Senhor tem visto todos aqueles que têm se infiltrado no meio do povo de Deus para conseguir poder, para conseguir fama, para conseguir dinheiro, para conseguir fazer cair
aqueles que estão tentando servir fielmente ao Senhor, que servem de pedra de tropeço para aqueles que estavam sendo fiéis ao Senhor, ensinando doutrinas enganosas, ensinando doutrinas de heresias, ensinando doutrinas carnais, doutrinas antropocentristas, doutrinas em que o homem é exaltado, em que o homem é glorificado e em que o Espírito Santo de Deus é deixado de lado. O Senhor tem visto tudo isso. O Senhor tem visto quantos infiltrados têm feito da casa do Senhor comércio, têm usado o Evangelho de Cristo para lucro, para ganhar dinheiro, para enganar o povo que não tem conhecimento, para enganar o povo que não lê a Bíblia, para enganar os novos convertidos, para enganar os idosos, para enganar os fracos na fé. O Senhor tem visto todos esses infiltrados que estão servindo de pedra de tropeço para o povo do Senhor, para as ovelhas de Cristo. O Senhor tem visto. E há uma coisa que para o Senhor é abominável, é horrível, que o Senhor diz, né? O Senhor diz aqui. Tem uma coisa espantosa e horrível que acontece nessa terra, que acontece no Brasil. Todos sabem disso, todos veem, porque está muito escancarado, está muito claro, está diante dos nossos olhos. E o que é isso que o Senhor fala? Os profetas estão profetizando mentiras e os sacerdotes, ou seja, os sacerdotes engloba pastores, bispos, sacerdotes, aqueles que tomam conta, aqueles que administram o templo do Senhor e as ovelhas do Senhor e a obra do Senhor, né? O que eles têm feito? Eles têm governado com a própria autoridade. Os profetas nessa terra, no Brasil, que é o que mais tem acontecido escancaradamente em rede social, em igrejas, em congressos, em tudo quanto é lugar. Os profetas profetizam mentiras, profetizam na carne, profetizam na emoção, porque querem fama, querem ser aplaudidos, querem ser elogiados, porque tem medo de falar o que Deus manda eles falarem, porque tem medo de entregar conserto, de entregar arrependimento, de mandar largar o pecado e se consertar, porque tem medo de confrontar o pecado, porque só quer ser aplaudido, só quer ter o ego massageado, só quer ser abençoado, só quer ser honrado, só quer ganhar presente. Então o Senhor tem visto a quantidade de profeta no Brasil que está profetizando pela carne, que está falando mentira, que está falando adivinhação bajuladora para inflar o ego do fulano, para inflar o ego do ciclano, né? O Senhor está vendo tudo. Não é porque tu é profeta que tu pode profetizar o que tu quiser, não. O profeta é para falar aquilo que Deus manda ele falar. É para conduzir a nação e o povo ao Senhor. É para fazer o coração da nação se arrepender e voltar ao Senhor. Não é para ficar gritando aos quatro ventos. Não é para ficar falando no ouvidinho de quem tem dinheiro. Ó, Deus vai te levantar, Deus vai te dar o carro do ano, Deus vai aumentar a tua igreja, Deus vai te dar 4 templos para você administrar. Ó, recebe essa chave de ouro aí que tá descendo na tua mão. Não, não é para isso não. Profeta não foi feito para isso não. Não foi para isso que o Senhor levantou profeta na terra não. É para confrontar pecado. É para destruir o império de Satanás na terra. É para fazer o povo se constranger, voltar o coração ao Senhor e se arrepender e se humilhar. Não é para ficar enchendo a bola de homem não. Não é para ficar engrandecendo e glorificando o homem nessa terra não. Não é para ficar correndo atrás de elogio, de palma, de reconhecimento, de estrelismo não. E outra coisa que o Senhor diz aqui: os sacerdotes governam com a sua própria autoridade. Brasil, quanto eu tenho visto. O Senhor me levou em alguns lugares para que eu pudesse ver com os meus próprios olhos. Porque talvez, se eu apenas escutasse, eu não entenderia do que o Senhor está falando. De que forma o Senhor está falando quando o Senhor diz
que os sacerdotes do Brasil têm governado com a sua própria autoridade, né? Porque na palavra de Deus, em Lucas, está escrito que o Senhor nos deu autoridade. Isso é verdade, Jesus nos deu autoridade. Mas Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, né? Para proclamar o evangelho a toda criatura, né? E não para ficar ditando as regras e ditando o estilo de vida das ovelhas da forma que você deseja que elas sigam, não. Sem consultar o Espírito Santo e sem consultar Deus, o que Ele acha disso e qual é a forma que Ele deseja que você apacente as ovelhas dele. Porque as ovelhas são de Cristo, não são tuas. Então, irmãos, e Brasil, povo brasileiro que me ouve, irmãos em Cristo. Irmãos, Deus já me levou em lugares para que eu pudesse ver em que o líder do local, ele conduzia, ele ordenava, né? Foi mais de um lugar, inclusive. Ele conduzia, ele ordenava, ele administrava tudo, a igreja, a movimentação tudo do templo, do povo ali, das ovelhas. Era 100% carne, era 100% homem, não havia nada de Deus ali, não havia nada do Espírito Santo de Deus, não havia um direcionamento do Espírito Santo de Deus, não havia, não é como Davi, sabe? Davi, antes de tomar uma decisão, ele ia consultar o Senhor, né? Ou ele consultava o profeta para que o profeta orasse ao Senhor e desse a ele a resposta, né? Mas não, irmãos, o lugar que Deus me levou, irmãos, e chega assim a ser triste, porque em um lugar onde o homem tenta governar com a força do seu próprio braço, com a dureza do seu coração e com a autoridade que lhe foi imposta, que ele está usando de maneira errada, o lugar decai, o lugar declina, o lugar morre. E ali dentro, as ovelhas de Cristo também morrem espiritualmente. E é por isso que tem milhares e milhares de ovelhas do Senhor, de vidas, morrendo espiritualmente e se desviando dos caminhos do Senhor. Por quê? Por quê? Porque o homem, o líder dali, ele quer conduzir, quer governar, quer tocar tudo sem consultar Deus. Quer dirigir, quer apacentar as ovelhas sem a direção e sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador, ele é o nosso conselheiro, ele é o Espírito conselheiro, ou seja, ele vai nos ajudar naquilo que precisamos. E para apacentar ovelhas de Cristo, para administrar uma igreja, porque pastor não é dono de igreja, quem é o dono da igreja é Jesus Cristo, porque foi o sangue dele que foi derramado lá na cruz. Então, irmãos, para administrar e conduzir uma igreja, é necessário que haja um comum acordo com o Espírito Santo de Deus. É necessário que haja um trabalhar em conjunto com o Espírito Santo de Deus. E isso não está tendo no Brasil. São pouquíssimas igrejas, dá para contar na mão os templos que ainda consultam o Espírito Santo de Deus, as lideranças que ainda consultam e vivem pelo Espírito Santo de Deus em seus ministérios. E essas pequenas congregações são as congregações em que o Senhor está, que o Senhor abençoa, que o Senhor tem derramado a misericórdia e o livramento dele. Por quê? Porque é uma congregação, é um lugar dependente do Espírito Santo de Deus, que depende, que consulta, que pergunta ao Espírito Santo de Deus o que fazer, como fazer, quando fazer, de que forma fazer. E não faz nada da força do seu braço, mas faz tudo em conjunto com o Espírito Santo de Deus. E o Senhor se agrada disso, e o Senhor abençoa, o Senhor agrega, o Senhor levanta a obra, o Senhor levanta colaboradores para essa obra. Por quê? Porque Ele vê que naquela congregação ali há a dependência do Espírito Santo de Deus, e não a autonomia do homem. Porém, o Senhor tem me dito, e o Senhor diz que na nação brasileira em geral, né, quando o Senhor diz assim, nação brasileira,
O Senhor está falando da grande parte. O Senhor está englobando todos os estados, né? A grande massa, né? A grande maioria da nação brasileira não tem isso, irmãos. Não tem. E é verdade, porque eu já vi. E é decadente, é triste. É decadente, é triste ver líderes, ver bispos, pastores, né, que lideram, que conduzem as ovelhas do Senhor à beira do precipício, porque não querem consultar o Espírito Santo, porque não querem que a autoridade do Espírito Santo de Deus esteja sobre a igreja, mas querem determinar e decretar sua própria autoridade, porque na cabecinha deles eles pensam assim: não, eu sou pastor, então tudo que eu falar vai ser. Não, eu sou bispo, então tudo que eu falar, como eu falar, do jeito que eu falar vai ser. Não, irmão, tu é pó. Assim como eu também sou pó. Assim como eu também sou vaso de barro. É de barro, não é de ouro não, viu? É lama, tá? Não é de ouro não, viu? Tu é barro, tu é pó. Assim como eu também sou. Eu reconheço a minha pequenez diante do Senhor. Eu sei que nada sou diante do Senhor. E é por isso que eu estou aqui, entregando aquilo que o Senhor me ordenou. E ai de mim se eu não entregar. Ai de mim se eu não entregar o que o Senhor me manda entregar, hein? Porque eu sou pó, eu sou barro, eu sou nada. Quem manda aqui é Ele. Quem conduz aqui é Ele. Quem me manda falar aqui é Ele. Quem me dá as palavras aqui é Ele. Não é nada eu, não é nada meu. Então, irmãos, não pensem, nação brasileira. Eu falo irmãos por costume e pela fé também, que eu creio que esse povo brasileiro vai se arrepender, vai se consertar e vai todo mundo servir ao Senhor. Eu creio. Então, Brasil, meu povo amado de Cristo, é rebelde, mas é amado. É rebelde, mas o Senhor ainda tem misericórdia. É a mensagem principal que eu quase que me esqueço de entregar aqui, que o Senhor me ordenou a entregar acerca da nação brasileira. Se preparem, pois haverá guerra na nação brasileira. Haverá guerra no país. Inclusive essa era a mensagem principal, mas eu dei lugar, o Senhor me usou, tomou minha boca, falou o que tinha que falar. Agora essa mensagem principal que eu esqueci, quase que eu me esqueço de falar, mas o Espírito Santo me lembrou. Povo brasileiro, irmãos em Cristo, haverá guerra no país. Haverá guerra no Brasil. Eu não sei se será esse ano ou se será no início do ano que vem, no início de 2025, eu não sei. Mas o Senhor diz que haverá guerra. Por quê? E essa guerra que haverá vai ser enviado pelo próprio Senhor, tá? Porque o Senhor diz assim, ó, que está enviando um exército porque o povo se rebelou contra ele, por causa da rebeldia do povo, né? Por causa da conduta e das ações do Brasil. É por isso que o Senhor vai enviar uma guerra para o Brasil, né? Porque o povo brasileiro só aprende na dor, irmãos. O povo brasileiro só aprende sofrendo, só aprende sangrando, só aprende sendo pisoteado, amassado. E vai ser desse jeito que o Senhor vai fazer. Porque vocês tiveram tempo para se arrepender, mas não quiseram, então agora aguenta a dor aí. Agora aguenta o tratado do Senhor aí, porque o Senhor deu tempo e oportunidade para se arrepender, mas não quis se arrepender, então agora vai ser na dor e no sofrimento. Eu avisei que ia ser ruim, mas não quiseram se arrepender, então agora é o tratado do Senhor. E o Senhor diz aqui, ó, vou ressaltar novamente aqui, tá? Só para vocês não acharem que Deus é injusto e Deus é cruel. Não, é retribuição o que ele está fazendo. O que ele está fazendo agora, o que ele vai fazer agora, se chama retribuição plena, na mesma medida, retribuição, porque ele é justo, ele não é cruel não, ele não é ruim não, ele é justo. Então o Senhor diz assim, que por conta da conduta do Brasil e por conta das ações, né, que as próprias ações do Brasil trouxeram isso sobre a nação, que é o quê? A guerra que o Senhor vai enviar, tá? Então, irmãos, vocês que servem a Cristo, já comecem a orar desde já, porque não vai ser qualquer guerrinha não, irmãos.
vai ser coisa devastadora. Muita gente vai morrer nesse Brasil, muita gente. E vai ter fome também, o Senhor diz que vai ter fome. Porque esse povo que ele vai mandar, o Senhor me trouxe um entendimento de que quem irá invadir o Brasil nessa guerra serão os chineses, né? E haverá essa guerra, irmãos. E eles vão destruir tudo, irmãos. Povo, não seja mais incrédulo que vocês já são, pelo amor de Deus, vocês são tão incrédulos. Deus vive falando as coisas pra vocês não acreditam em nada. E às vezes nem vendo vocês não acreditam, sou pior do que Tomé ainda. Tomé pelo menos creu depois de que viu. Vocês não, nem vendo não acreditam. Pelo amor de Deus, gente. Para de ser incrédulo, pelo amor de Deus. E o Senhor diz aqui que essa nação que Ele está enviando para o Brasil, lembre-se, por que o Senhor está enviando? Por causa da conduta e por causa das obras do Brasil, que tem sido o quê? Obras malignas, de rebeldia, de desobediência, de perversidade, de derramamento de sangue. Então, o que o Senhor vai fazer é uma retribuição plena, porque o povo brasileiro não quis se arrepender. A oportunidade teve, e muita, mas não quis se arrepender. Então, o Senhor vai entrar com o juízo dele agora. E você que serve a Deus, já comece a orar desde agora. Pede proteção. Pede para o Senhor blindar a tua casa com o sangue do Cordeiro. Porque vai ser guerra terrível que vai vir. Que o Senhor vai enviar sobre a nação. Esse povo, o Senhor me diz que é um povo muito cruel. É um povo impiedoso. É uma nação que não tem misericórdia. Ouçam isso, prestem atenção. Pois o próprio Senhor me disse que esse povo não tem misericórdia de criança, não tem misericórdia de mulheres grávidas, não tem misericórdia de idoso. É um povo impiedoso. Então comecem a orar desde já, para o Senhor proteger suas casas, para o Senhor guardar e dar o livramento com o sangue dele. Porque depois que essa nação invadir o Brasil e começar essa guerra, iniciar essa guerra no Brasil, vai ser muito derramamento de sangue, vai ser muita violência, vai ser muito sofrimento, vai ser muito ai, vai ser muito pranto, vai ser muito lamento. Por quê? Porque vocês vão colher agora o que tem plantado. É isso, Brasil. O Senhor retribui de forma plena. Vocês não quiseram plantar rebeldia, desobediência, idolatria, né? Vocês não quis, logo depois de uma enchente, que o Senhor permitiu que Satanás tocasse no Rio Grande do Sul e apagasse quase o Rio Grande do Sul do mapa. Vocês não quiseram levantar a estátua para Satanás? Então, meus queridos, o Senhor dá oportunidade, mas vocês riram da oportunidade que o Senhor deu. Vocês escarneceram com a oportunidade que o Senhor deu. Então agora é juízo, agora é justiça, agora é retribuição plena. E aos que servem ao Senhor e são tementes ao Senhor, peçam misericórdia, peçam proteção, peçam a blindagem do sangue do Cordeiro, porque o sangue de Jesus tem o poder de nos livrar de todas as coisas. Irmãos, já comecem a orar desde agora, para Deus proteger a casa de vocês, para Deus proteger a família de vocês, para Deus proteger, guardar vocês, tornar vocês invisíveis aos olhos desse exército, porque o Senhor faz. Para que esse exército inimigo passe adiante da tua casa, nem veja a tua casa ali. Para que Deus venha dar o livramento. Porque é um povo cruel, é um povo impiedoso, é um povo que não tem misericórdia nem de criança, nem de idoso, nem de mulher grávida. Que o Senhor me disse. E dessa forma vai ser a forma que o Senhor vai começar a moldar o Brasil. Vai ser através da dor, através do sofrimento, através dessa retribuição plena, dessa justiça, da vingança do Senhor. Porque o Senhor disse, o Senhor pergunta à nação brasileira. É uma pergunta que o Senhor está fazendo ao Brasil. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? É uma pergunta que o Senhor está fazendo. Como eu poderia eu os perdoar se são adúlteros espirituais e físicos também, né? Se são desobedientes, se são rebeldes, se os profetas são mentirosos,
Se os sacerdotes governam com a sua própria vontade, a sua própria carne, a força do seu próprio braço, confiam em si mesmo e acham que de si mesmo vão conseguir tudo, vão conseguir fazer tudo, vão conseguir edificar tudo, se tornaram independentes do Senhor. O Senhor te chamou, te levantou, te moldou, te lavou. Aí quando você atingiu o lugar que você queria, quando você subiu no palanque que você queria, se tornou independente do Senhor, largou o Espírito Santo de lado, abandonou o Senhor Jesus e disse: não, agora eu tenho poder, eu tenho nome. Não, agora eu tenho seguidores. Não, agora eu tenho fama, não preciso mais do Espírito Santo de Deus. Não, agora eu tenho eloquência, eu tenho faculdade, não preciso mais do Espírito comigo. Irmãos, segura aí, porque Deus fala a verdade. Deus fala a verdade, Brasil. O Senhor deu oportunidade, não foram poucas não. O Senhor deu várias e várias oportunidades para o Brasil se arrepender, para o Brasil se consertar, para o Brasil se humilhar. O Senhor permitiu aquela tragédia horrível no Rio Grande do Sul, em que corpos boiavam de tantos mortos que tinham. Acho que vocês já se esqueceram disso, né? Acho que vocês já se esqueceram disso. Porque o coração do povo é tão endurecido que até esquece. Corpos boiaram de tanta gente morta que tinha no Rio Grande do Sul. O Senhor permitiu essa tragédia. Para quê? Para o povo despertar, para o povo olhar para o Senhor, para o povo ver que o Senhor Deus Todo-Poderoso é o único Salvador, é o único Deus, é o único Rei, que somente a Ele nós devemos servir e que nós não somos nada, que a nossa vida é pó comparada à grandeza dele, comparada ao poder dele. Mas o povo se arrependeu? O povo mudou de conduta? O povo mudou de comportamento? O povo rasgou o coração e se humilhou ao Senhor? Não. 2 meses depois estava inaugurando lá a estátua para Satanás, para Lúcifer. Irmão, vocês, povo brasileiro, vocês estão entregues à mão do Senhor. A minha responsabilidade, meu dever, minha obrigação já cumpri, que era entregar o que o Senhor mandou. O sangue de vocês não estará mais na minha mão. Vou falar agora igual o apóstolo Paulo falou para a igreja de Éfeso. A minha obrigação com vocês já cumpri. Não tenho eu responsabilidade nenhuma. Não tenho eu obrigação nenhuma, nem responsabilidade nenhuma do sangue que será derramado, porque a minha parte eu já fiz, que foi entregar o que o Senhor mandou. Agora, se vocês quiserem continuar brincando, zombando, debochando, escarnecendo e duvidando do que o Senhor tem falado, só vai apertar mais ainda. Só vai piorar mais ainda. Porque o Senhor, ele não está sendo injusto, não. O Senhor está retribuindo a conduta e o comportamento do povo brasileiro. Se o povo brasileiro é rebelde e desobediente, o Senhor vai fazer o quê? Vai apertar. Vai mandar situações de dor. Se o povo é adúltero, é mentiroso, profeta, pelo amor de Deus, profeta mentindo, vocês deveriam ter vergonha disso. Se o próprio Senhor Jesus nos ensinar que todo aquele que mente é filho do diabo, e tudo aquilo que nós devemos andar na verdade, devemos viver a verdade, né? E tudo aquilo que passa disso é precedência maligna. Ou seja, toda meia verdade, não existe isso de meia verdade, é mentira. Se não é verdade, é mentira. Não existe meia verdade, não existe mentirinha pequenininha. Vocês deveriam ter vergonha. Vocês deveriam ter vergonha. Porque vocês são profetas. Foram chamados e levantados pelo Senhor. E estão mentindo para encher ego de homem. Vocês estão mentindo para encher ego de homem. Vocês estão fazendo adivinhação bajuladora para ganhar aplauso, para ganhar tapinha nas costas, para ganhar elogio de homem. E tua recompensa no céu? Tu se esqueceu para que tu foi chamado, profeta? Tu se esqueceu para que tu foi chamado? Para confrontar o povo?
para destruir o pecado, para destruir o império das trevas, para destruir a iniquidade. Vergonha, né? Pelo amor de Deus. Vergonha. Todo aquele que mente é filho do diabo. Jesus foi claro. Jesus foi claro. Mentiu, filho do diabo. Vive mentindo, filho do diabo. Vive na mentira, mesmo que for para agradar os outros, filho do diabo. Não tem como falar que tu é servo de Deus se tu tá profetizando mentira, se tu tá profetizando na carne, se tu tá profetizando na emoção, não tem como. Não tem como. Vamos parar com esse negócio de assim te diz o Senhor quando o Senhor não mandou tu falar nada. Aí, sabe o que é que acontece? O que está acontecendo agora? O profeta tá virando piada. O profeta tá caindo em descrédito. Por quê? Porque tem um monte de profeta mentiroso que quer profetizar na carne, que quer sair rodopiando, que quer sair entregando chave, casa, carro. Não acontece na vida da pessoa. Por quê? Primeiro, porque estava mentindo. Segundo, porque não foi Deus que mandou falar. Aí não acontece na vida da pessoa. Aí o que acontece com os verdadeiros profetas? Caem em descrédito. Aí agora o profeta tá virando o quê? Tá virando chacota, tá virando piada, né? Por causa de vocês mesmos. Por causa de vocês. Aí é por causa de vocês que tem um monte de gente falando. O profeta fala e não acontece nada. Nossa, o profeta entregou que Deus ia fazer e Deus não fez nada. Aí quando Deus usa um profeta que está alinhado com a vontade dele, que está alinhado com a obediência nele, que tem temor e não tem medo de falar aquilo que Deus manda falar, o povo não quer acreditar. Aí o povo duvida. Aí o povo tapa o ouvido. Por quê? Porque vocês estão enchendo o ouvido desse povo de casa, de carro, de fama, de dinheiro, de tudo que não presta, de lixo. Mas não fala da salvação, não fala do arrependimento, não manda tomar vergonha na cara e largar o pecado. Não, né? Só entrega chave, só entrega carro, só entrega empresa. Só fala, Deus vai te botar lá em cima, tu vai ser grande, Deus vai soprar o teu nome, tu vai viajar pra fora, né? Aí quando Deus te revela o pecado de alguém que tá cometendo pecado oculto, tu não quer entregar, né? Que você faz de cego e de surdo pra não entregar, né? Pra não perder o quê? A tua mesada, né? Pra não perder a tua mesada, a tua honra, a tua bênção, que vem da mentira, vem do engano, vem da bajulação. Mas pode ficar tranquilo que tu vai perder, tá? Porque Deus vai arrancar. Porque Deus não chama o profeta pra isso, não. Pode ficar tranquilo que tu vai perder, porque Deus vai arrancar. Se tiver profeta com ministério em mentira, enganação, em bajulação, Deus vai arrancar. Deus vai acabar com essa palhaçada. Que Deus não chamou profeta pra ficar agradando o ouvidinho de um e de outro, não. Pra ficar enchendo o ego, inflando o ego de um e de outro, não. Esqueceu pra que tu foi chamado, profeta? Esquece não, pode deixar que eu te lembro. Pode deixar que Deus te lembra. Se construir o teu ministério na areia, ó, Jesus vai soprar uma tempestade na tua vida que vai cair tudinho. Mas se construiu na rocha, se tá falando a verdade, se tá entregando o que Deus manda, mesmo com medo de ser apontado, mesmo com medo de ser perseguido, mesmo com medo de ser apedrejado, vai nessa força, meu irmão. Vai nessa força, minha irmã, não para não. Não deixe de entregar a verdade que Deus coloca na tua boca por medo de ser perseguida e afrontada, não. Pode entregar a verdade, porque quem te garante é aquele que te chamou. Pode continuar que Deus te edifica. Vai nessa tua força e vai pela graça do Espírito Santo. Mas fala a verdade, entrega tudo que Deus mandou. Então, povo, é isso que o Senhor me ordenou a trazer. E algumas outras coisas que o Senhor quis falar aqui, né? E eu só abro minha boca e Ele fica à vontade para falar o que Ele quiser, irmãos. Porque nem minha boca me pertence, né? Minha boca tá aqui, mas ela é do Senhor. Então, irmãos, fiquem cientes, povo brasileiro, de que o Senhor vai se vingar da nação. Fiquem cientes de que o Senhor vai enviar um exército, vai enviar guerra
e essa guerra vai ocasionar uma grande fome no país. Vai ter fome, porque esse exército vai destruir tudo. Eles vão passar igual gafanhoto, destruindo tudo. Literalmente essa foi a analogia, né, que o Senhor deu, que esse exército vai ser destruidor, igual gafanhoto. Sabe o gafanhoto que sai passando e destruindo tudo? Então, vai ser esse exército. Assim, e esclarecendo uma coisa que o Senhor me disse também, quando o Senhor me disse assim, eu perguntei a ele, né, que é algo que possa ser que aos irmãos que estão em Cristo interesse. Quando o Senhor me disse que Ele vai fazer com que as palavras dele em minha boca seja fogo, que vai consumir o povo, ou seja, o povo vai ser a lenha e as palavras do Senhor na minha boca vão ser o fogo. Porém, eu perguntei para o Senhor, porque a gente sabe, quem serve ao Senhor, sabe que existe o fogo do Espírito Santo, assim como também sabe que existe o fogo do juízo, né, que era o fogo que Elias exercia, o fogo da lei, do juízo e da justiça. Então eu perguntei para o Senhor, Senhor, mas que tipo de fogo seria esse? Que tipo de queimar e incendiar seria isso? Seria esse, né? Que o Senhor disse que vai fazer com que o povo seja lenha e as palavras dele em minha boca sejam fogo. E o Senhor me disse assim, depende da disposição do povo. O Senhor me explicou o seguinte, irmãos, prestem atenção, porque isso é muito importante, principalmente para quem está buscando ser avivado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor me explicou o seguinte, depende da disposição do povo. Se o povo estiver disposto a me obedecer e a ouvir o que eu digo, será o fogo do Espírito. Ou seja, será o fogo do avivamento, o fogo do Espírito Santo, o fogo de avivamento do Espírito, foi o que o Senhor disse, né? Será o fogo do Espírito. Mas, se o povo estiver disposto a se rebelar e a ser desobediente, será o fogo do juízo, será o fogo de justiça, será o fogo da ira do Senhor, né? Será o fogo da ira, do castigo e da vingança do Senhor. Então, irmãos, guardem isso com vocês. Tudo vai depender da disposição de vocês. Se vocês estiverem dispostos a obedecer e a ouvir o que o Senhor tem dito, o fogo que o Senhor vai derramar sobre vocês será o fogo do Espírito Santo, será o fogo do avivamento, será o fogo de vida, né? Do avivar, do poder, da glória de Deus. Mas se vocês estiverem dispostos a desobedecer e de se rebelar contra o Senhor, aí vai ser o fogo da ira, fogo da justiça, fogo do castigo do Senhor. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor me ordenou que trouxessem. Comecem a orar desde já, não esqueçam. Aos que gostam e têm costume de fazer campanha de oração, eu recomendo que façam campanha de oração para Deus proteger a casa de vocês, tá? Vocês não fiquem achando que só ser salvo e só ser da igreja vai proteger vocês não, tá? E também não fique pensando que só acreditar em Deus vai te proteger não, tá? Vai orar, vai jejuar, vai orar pela tua casa, vai pedir proteção do Senhor, porque a guerra que tá vindo aí é coisa séria, irmãos. A guerra que o Senhor vai mandar é coisa séria, não vai ser coisa pouca não, vai ser no Brasil inteiro, em todos os estados. Então, irmãos, comecem desde já. Orem pedindo proteção, o sangue de Jesus sobre a vida de vocês e o livramento do Senhor. Jejuem, façam campanha de oração, orem, peçam proteção pela família de vocês, mas não fiquem com medo, não fiquem desesperados, porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso guarda fiel, e nenhum mal nos sucederá se Ele não quiser, né? Que é Ele quem guarda nossas vidas, irmãos. E é isso, irmãos, fiquem com Deus, Deus abençoe, guardem essa palavra no coração de vocês. A nação brasileira já está avisada. Se vocês querem crer ou deixar de crer, é com vocês. Mas que vai acontecer, porque o Senhor não mente. E tudo aquilo que o Senhor fala através de mim é só questão de tempo até acontecer, irmãos. Então, fiquem com Deus, a paz do Senhor e boa noite.